Spurgeon, um grande pregador, dizia que todo cristão é um missionário ou então é um impostor. É comum quando nós fazemos um desafio missionário, as pessoas logo pensam em África. Sim. Mas hoje a África tem alguns desafios e eu venho nos últimos anos tendo o privilégio de servir aquele continente amado, aquele povo especial. Ali em África, nós temos cerca de 15 vezes mais convertidos anualmente do que aquilo que a Europa tem visto dentro das suas fronteiras. Até Portugal teve uma importância capital no esfriamento da espiritualidade, sobretudo cristã, em Europa. Os irmãos devem ouvir falar, já por certo ouviram, do grande terremoto, que lá em Portugal se diz terremoto. Terremoto. Terremoto de 1755, em que 1/3 da população de Lisboa morreu. E aí, só para ter uma ideia, alguns escritores europeus escreveram, se não me engano, Voltaire chegou a dizer que se Deus existisse, ele era um imprestável, por conta da catástrofe que se abateu sobre Portugal. Quem se assenta a uma mesa quer ser restaurado na alegria, no ânimo, relacionamento, na comunhão. Daí a importância que a gente tem. Jesus era mais encontrado numa mesa do que num templo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, que é o Plenicast, o podcast da Plenitude Distribuidora. E que alegria saber que você parou aqui nesse conteúdo riquíssimo para ouvir aqui o que a gente, o nosso convidado, tem para falar. Seja muito bem-vindo, meu nome é Diogo, eu sou o host aqui desse podcast. Prazer, meu nome é Hugo, sou outro host desse podcast. E como você sabe, a Plenitude Distribuidora é uma distribuidora de livros e bíblias, editora também. E nós estamos aí atuando no mercado já há alguns anos, trabalhando em prol do reino de Deus, dando acesso a bíblias e livros a toda a população brasileira e até fora da nação brasileira hoje, graças a Deus por isso. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem interesse em comprar bíblias e livros com preço excelente, com uma entrega rápida, acessa aí plenitudedistribuidora.com.br. Se você deseja comprar em atacado, revender os nossos produtos, plenitudeatacado.com.br. E ainda, hoje, como nós estamos com um convidado aqui que mora em Portugal, se você deseja comprar os nossos produtos na Europa, Portugal... Você que mora aí na Europa. União Europeia, nós... Estamos ali em Portugal há 2 meses trabalhando na data que saiu esse podcast. Nós já atendemos ali uns 10 países. Ontem nós descobrimos que o livro chegou na Finlândia, os nossos livros. Finlândia. Primeira vez que a gente envia para a Finlândia. Primeira vez, então para a gente é uma alegria imensa. Alemanha, então a gente, Reino Unido, estamos ali mandando para diversos lugares. Está na Europa, quer comprar um produto com acesso, com acessibilidade, com preço bom, entrega rápida, plenitudedistribuidora.pt. A gente pedir aquilo que não custa nada, que vai nos ajudar muito. Se você puder curtir esse conteúdo, compartilhar com quem você conhece, comentar aí o que você achou desse episódio, se inscrever no nosso canal, isso vai nos ajudar muito para que o nosso canal se torne relevante, para que o conteúdo se torne relevante e alcance muito mais pessoas. Beleza? E se você quiser ouvir esse conteúdo, você também pode acessar todas as plataformas de streaming de música, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts. Você pode acessar Deezer, todos os lugares aí que você digitar Plenicast, você vai encontrar a gente. Beleza? Quero apresentar o meu convidado aqui, que a gente já bateu um bom papo. Demos boas risadas aqui. Boas risadas. Ficamos um tempo ali na recepção aqui do nosso estúdio conversando e já foi muito bom. Pena que não dá pra gente falar tudo que a gente conversou ali, porque não tem como, mas foi muito engraçado. Foi muito bom. Quero apresentar meu convidado aqui, o pastor Rubinho Pirola. Rubinho Pirola é pastor, cartunista, missionário, escritor ítalo-brasileiro e é radicado em Portugal, mora em Portugal hoje há alguns anos, diretor da Rádio Transmundial Portugal. Ele lidera uma das principais frentes de comunicação cristã da Europa, levando o evangelho a nações em que a fé é desafiada pelo secularismo ou pela perseguição.
com uma mente criativa, vocês vão entender mais sobre isso aqui, e uma alma pastoral. Rubinho é autor de livros que conquistaram um público com sua linguagem acessível e profunda, como, por exemplo, A Bíblia para Curiosos, Café com Deus em Cartoons, Afinal, o que é a saudade? Guia de sobrevivência do cristão e Quando o céu toca o chão. Suas obras misturam humor, sensibilidade, teologia de forma única, falando tanto ao coração do novo convertido quanto ao cristão maduro. Além de literatura, Rubinho é idealizador de projetos que unem arte, fé e mídia, como o programa devocional Café com Deus, transmitido internacionalmente pela rede Transworld Rádio. Sua missão é comunicar a palavra de forma criativa, bíblica e transformadora para um mundo que precisa reencontrar o céu no meio da rotina. Rubinho, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Eu que agradeço, queridos. Muito obrigado. Uma alegria te receber aqui. Quanto tempo você mora ali em Portugal já? Ao todo, em 3 ocasiões diferentes, eu já devo estar completando 20 anos de Portugal, 2 anos de Reino Unido. E então eu costumo dizer e me apresentar como uma alma convertida à Europa. Sim. E a partir dali, através da Rádio Transmundial, temos servido outros países também. E as pessoas hoje não conseguem imaginar, não tem dimensão aqui do Brasil do quanto a Europa precisa do Evangelho hoje. Sem dúvida, se nós pensarmos bem, o Evangelho sai lá da Palestina, Sim. cruza ali, né, as fronteiras, chega à Europa, e da Europa é que ganha o mundo. E hoje nós temos ali, infelizmente, né, o lugar mais desafiador que eu creio da Terra. Não só pela sua população, seu poderio, como também, né, poderio que eu digo, a influência que a Europa ainda tem sobre o mundo todo. Mas é fato que a igreja que saiu dali, tanto nos abençoou, precisa hoje das nossas orações. É comum quando nós fazemos um desafio missionário, as pessoas logo pensam em África. Sim. Mas hoje a África tem alguns desafios e eu venho nos últimos anos tendo o privilégio de servir aquele continente amado, aquele povo especial. Ali em África, nós temos cerca de 15 vezes mais convertidos anualmente do que aquilo que a Europa tem visto dentro das suas fronteiras. Uau. Mas também tem coisas boas, fantásticas, né? Sim. Na Europa, esse lugar do globo é pelo que menos se ora, intercede. Sim. Eu me lembro quando eu fui para a Europa e as pessoas diziam na minha própria comunidade, né, de origem, escuta, poxa, para manter um missionário na Europa, a gente pode manter uns 4 ou 5 em África, na Ásia. Mas o fato é que ali da Europa nós podemos chegar mais facilmente a outros cantos. Isso tem se mostrado efetivo, né, ao longo dessas 2 décadas que a gente está lá. Mas eu creio que o desafio da Europa hoje é o de nós ganharmos a visão para algo novo que Deus tem feito. E ao invés de nós irmos até os povos têm vindo à Europa. Sim. E é muito mais fácil ganharmos as nações através dos seus cidadãos, né? É muito mais fácil a gente ganhar, de repente, um iraniano que se encontra na Europa e, de repente, ele volta para sua terra e falando a linguagem, a cultura, sabendo como é que é a dor e a beleza de ser um iraniano, ele levar o evangelho com muito mais poder do que nós jamais poderemos fazê-lo. E a gente também tem a vantagem de poder, em Portugal, por exemplo, evangelizar em português. Sem que dúvida. pra gente é muito mais fácil. Ainda que, como nós rimos um bocado agora há pouco, ainda que não o seja idioma tão fácil, já não é a mesma coisa. Sim. Né? E nesse ponto, e me desculpem aqui, eu não quero já me avançar, mas em alguns encontros missionários eu tenho dito, por favor, não mandem missionários para Portugal. Lógico, eu não estou pedindo, né, quem me conhece sabe que um pouquinho de ironia sempre cai bem. Mas eu digo, olha, para mandar missionários para lá, simplesmente porque acham
que não vão ter que estudar uma segunda língua e tal, estão enganados. É preciso mandarmos missionários, sim. Portugal carece de ajuda. Eu louvo a Deus pelo que a Plenitude tem feito lá e ainda vai fazer, se Deus quiser, queremos ajudá-los nisso. É preciso que a gente vista essa roupagem do português, que nós sintamos as suas dores, vejamos na pele, né, as aflições que o povo daquela terra sofre hoje, para que a gente seja eficaz na comunicação do Evangelho. E de repente eu brinco que eu queria que lá em Portugal nós falássemos mandarim, porque aí os brasileiros iriam com muito mais cuidado, não simplesmente achando que estão a chegar na sua terra, né? Sim. Recentemente a gente estava em Portugal. Sim. E a gente estava no supermercado e o caixa me disse algo, né? Ali que até hoje eu não entendi completamente. Ele disse 3 vezes para mim a mesma coisa. Na segunda vez que ele falou, eu não entendi, chamei o Diogo, falei, Diogo, e saímos ali, tá, legal. Não entendemos nada. Então você vê, o desafio da língua. Eu falo português, eu vou entender plenamente o que o português fala. Não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim. E eu costumo dizer, há pouco tempo nós tivemos um encontro lá em Portugal para portugueses, o Fórum Evangélico, organizado pela Aliança Evangélica e o Comitê Europeu de Lausanne, né, do Pacto de Lausanne. Sim. E coube a mim escrever um devocional para o pessoal que iria participar dali. E o título que me deram, o desafio, foi: o que é que o missionário deve levar na bagagem para sua missão? E a respeito disso, lembrei-me de Lucas 10, se não me engano, quando Jesus envia os 70 primeiros missionários e diz: não levem nada. Exatamente. Nada. Mas aonde estiverem, gastem tempo ali, não sejam rápidos, né? Comam com eles, comam do que eles oferecerem. O que é que Jesus estava falando? Justamente de nós nos adaptarmos, nós vivermos aquilo, a realidade aonde estavam, né, imersos os cidadãos ali que eles queriam alcançar. Afinal de contas, o que Jesus veio fazer? Sim. Ele podia ter escrito no céu a mensagem que nós tínhamos de ouvir, e na realidade ele veio e nasceu como um de nós. Então eu acho que esse ainda continua sendo o grande desafio para quem deseja fazer missões ou missões transculturais. Transculturais. E esse esfriamento que aconteceu na Europa, e hoje a gente vê alguns focos de avivamento ali, algumas coisas acontecendo, mas você acha que esse esfriamento que se deu do evangelho na Europa foi por conta do conforto que a Europa alcançou e as pessoas conseguem então viver uma vida mais confortável? Deixa eu dizer uma coisa, muita gente pensa nisso, que foi só o conforto, mas na realidade, se nós observarmos a história, até Portugal teve uma importância capital no esfriamento da espiritualidade, sobretudo cristã, em Europa. Os irmãos devem ouvir falar, já por certo ouviram, do grande terremoto, que lá em Portugal se diz terremoto. Terremoto. Terremoto de 1755, em que 1/3 da população de Lisboa morreu, primeiro debaixo dos escombros, né, do tremor de terra. Era um dia de Todos os Santos, era muito frio, todo mundo tinha sua lareira ligada, aí muita gente morreu do incêndio que aconteceu em seguida. Quem correu para as ruas foi pego por um tsunami que veio como último resultado daquele grande terremoto. História, e aí, só para ter uma ideia, alguns escritores europeus escreveram, se não me engano, Voltaire chegou a dizer que se Deus existisse, ele era um imprestável, por conta da catástrofe que se abateu sobre Portugal. A partir daí, a gente tem já havia um desencanto da Europa com a fé cristã, né, com a fé de uma maneira geral. E vem o iluminismo francês, e tudo mais, né? Exato. E então, eu creio que Portugal merece, da nossa parte,
um cuidado muito especial, porque é uma terra que passou por não só pela catástrofe, mas a maior catástrofe, que foi o esfriamento da espiritualidade na Europa. Então, mais uma razão para que nós oremos por Portugal, que nós pensemos com carinho naquela terra. Eu costumo dizer, se me permitem aí, né, na minha visão bem crítica, que quando nós não conhecíamos o Evangelho, a gente foi educado, e desculpem aqui os historiadores, que às vezes resumem muito a história para poder ensinar e esquecendo-se da complexidade que é o ser humano, né? Os historiadores nos passaram uma ideia de maldição de Portugal. Lembra-se disso? Sim. Portugal veio para roubar nosso destruir, tesouro, levaram o nosso ouro, mataram os nossos primeiros heróis. Sim. Aí a gente se converte. O Evangelho chegou até nós. Nós fomos convertidos por Deus, louvado seja Deus. Aí a gente passa a amaldiçoar Portugal com propriedade espiritual. Porque nós dizemos, não, eles nos trouxeram uma fé idólatra, eles nos oprimiram, né, através dos jesuítas e eles nos mataram os primeiros missionários. Mas a gente se esquece da língua fantástica que a gente recebeu deles. Nós nos esquecemos que, ao contrário de outras potências colonizadoras, o português nunca foi racista, no sentido de segregar os indígenas e tal. Não, o português veio, casou com o indígena, depois casou com os negros. Se misturou. Houve uma miscigenação e também nos deixou um legado, vocês que vendem Bíblia, do João Ferreira da Almeida. E eu venho pesquisando sobre esse sujeito, estou cada vez mais apaixonado. Né? Pesquisas recentes têm dito que o cara tinha um humor fantástico. Eu falei, puxa, tem muito a ver com um sujeitinho aí que se converteu aos 14 anos de idade, órfão, e aos 16 começou a traduzir a Bíblia. Uau, um jovem. A melhor, se não uma das melhores traduções do mundo. Sim, eu amo a tradução do João Ferreira, não desmerecendo as outras, mas... Sim. Então, percebe, Portugal tem de merecer de nós outros olhos. Eu sempre corrijo alguns brasileiros que chegam e dizem, eles roubaram nosso ouro, eu vim aqui agora para pegar de volta. Eu falo, rapaz, deixa de ser besta. Eu vi vídeos já sobre larga a mão de ser. Não, o pessoal comenta em vídeos, nos comentários, os brasileiros comentam muito sobre isso. Vamos parar com isso, que besteira. Pelo amor de Deus, besteira. Eu costumo até dizer, lá em Provérbios a gente vê que Deus, está escrito que Deus odeia 6 coisas e uma 7ª ele abomina. Salomão disse isso. E essa 7ª que Deus abomina é aquele que separa irmãos. Né? Ou amigos ou irmãos, a tradução ali dá aso para tudo isso. Mas sem dúvida eu acho que não tem povos mais irmãos do que nós que partilhamos uma mesma língua, a mesma história. É verdade. E como é o trabalho da rádio hoje? Bom, primeiro, como que seu coração começou a ferver por essa questão de missões? Porque é algo que a igreja está esquecendo hoje, inclusive. Então, até porque fazer missões hoje também... Claro que a gente depende de Deus para isso, mas não é algo barato. Por exemplo, você fazer uma missão na Europa. Quando seu coração começa a ferver por isso, e como é o trabalho da Rádio Transmundial ali em Portugal, Europa e mundo? Olha, primeiro, na sua primeira pergunta sobre como é que eu entrei nisso... Spurgeon, um grande pregador, dizia que todo cristão é um missionário ou então é um impostor. Eu costumo dizer, algo que eu aprendi, nós cristãos não temos uma missão. Nós temos, quando muito, uma submissão a um Deus missionário. Sim. Que em teologia a gente chama de de missio Dei. Deus está em missão desde sempre, né, para redenção da raça, mas eu penso que foi uma coisa natural na minha vida. Quanto mais conhecia de Deus, mais a paixão por repartir a mensagem do Evangelho fez com que onde fosse uma coisa natural que aconteceu. E acabei indo para Portugal. Todos nós aí temos uma pitadinha de sangue português.
Eu, cidadão italiano, sou uma pizza mezzo portuguesa, mezzo italiana. E foi uma coisa natural. Fui para o Reino Unido, servi lá e a partir daí tive alguns chamados de pedidos de ajuda que ajudássemos a Portugal e estamos lá até hoje. E a Rádio Transmundial entrou nisso e foi uma coisa fantástica na minha vida, porque é uma missão que tem 190 países, transmite em 304 línguas e dialetos. E eu recebi esse desafio no ano 2000 de começarmos a rádio em Portugal. E começamos, né, valendo-nos de uma estratégia muito mais dispendiosa, que foi o não de nós termos uma rádio evangélica, mas nós produzimos programas cristãos, e a Rádio Transmundial se caracteriza por isso, não por divulgar uma igreja, tampouco precisamos atacar qualquer outra. Quando o evangelho, a verdade é exposta, Sim. o que não é verdade, Sim. também está ali à mostra. Também é exposto. É exposto. Então, nós produzimos bons programas, nós temos uma rádio web 24 horas por dia, mas colocamos os nossos programas por compra de espaço numa rede de rádio secular que não tem qualquer ligação formal com igreja nenhuma, confissão nenhuma. Nós estamos em 8 FMs hoje em Portugal. Que legal. E apanhamos as pessoas onde elas já estão. Por conta disso, a gente já plantou até uma igreja no meio de ouvintes, numa região onde não havia igreja nenhuma por perto, porque nós sempre, ao final dos programas, recomendamos que as pessoas procurem um lugar onde a Bíblia, a palavra de Deus é ensinada, né, e respeitada. E chegamos até a plantar uma igreja, como não somos uma igreja, né, nós passamos isso para uma denominação portuguesa, e está lá até hoje a igreja firme, cheia de jovens, para a glória de Deus. E vimos Deus fazer grandes coisas através desses 25 anos que estamos celebrando este ano. 25 anos. 25 anos. Anos 2000. Exato. E ainda continua vendo os frutos do trabalho da rádio. Né? Sem dúvida. Cada coisa dramática. Podíamos ficar aqui o dia todo, a noite toda, contando testemunhos belíssimos de gente que simplesmente conheceu o Evangelho, que nós, no maior esforço, tentamos fazer, transmitir da melhor forma, sendo fiéis, né? E é isso. Você tinha me dito até da rádio, hoje transmite em aramaico, inclusive. Transmitimos 24 horas por dia em aramaico para regiões da Síria, Líbano, norte do Iraque e Palestina. Nossa, isso é lindo. Inclusive, ele esteve com o Edson, né, ontem. Ontem estive com o Edson da SBB, que traduziu a Bíblia interlinear. Ele é especialista em hebraico. E justamente o Diogo fez essa pergunta para ele. Ainda se fala o aramaico? E ele disse lá na Síria que fala. E nessas regiões, norte do Iraque e tudo. A primeira vez que eu vi aramaico, o cara que desabou em choro, emoção. Uau. É lindo, é lindo. E você falou sobre vários testemunhos que tem. Sim. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro contando sobre testemunhos. Eu gosto dos testemunhos porque eles edificam a minha fé, acredito que edificam também todo mundo que está assistindo. Muito. Teria um especial que você poderia... Tem um especial, eu estive novamente com essa pessoa, alguns anos já, recebi uma carta, vocês sabem que é carta ainda. Só dá tempo da carta. Fui muito levar carta no correio. Isso. Recebi uma carta de uma senhora que foi uma bruxa. Em Portugal, quando se chama bruxa, não é propriamente aquela que faz bruxarias e caldeirão e toma sopa de morcego, não. Lá uma benzedeira é considerada, chamam de bruxa. Mas ela era ligada a esoterismo e E um dia ouvi o nosso programa, que aqui no Brasil é o famoso, é o antigo Através da Bíblia, que lá nós rebatizamos para uma versão lusitana chamada O Som do Livro. E tem até um bordão no final do programa.
o livro que continua a falar mesmo depois de o termos lido. Uau. E essa mulher passou a ouvir esse programa. Gênesis, Apocalipse, meia hora por dia, 5 vezes por semana, durante 5 anos. Ela começou a ouvir o programa, começou a ficar apaixonada e a sede por Deus aumentando. Ela procurou a igreja da sua vila, lá no Algarve, lá em Portugal. Uma igreja católica, como a maioria das igrejas encontráveis pelo país. E ela parou o padre e falou: eu não aguento, eu estou ouvindo um programa, eu estou aprendendo de Deus, eu quero ouvir o evangelho, eu quero conhecer esse Jesus, e eu não aguento. Ela não aguentava esperar de sexta até segunda-feira, que sábado e domingo não tínhamos o programa, tal a sede da mulher. Aí o padre falou: não, tudo bem, você quer aprender do evangelho, vamos estudar juntos. Diz que ela ficou mais ou menos um mês e meio com o padre. Ela disse: padre, senhor, com todo o respeito do meu coração, agradeço a tua boa vontade, mas, me desculpem, né? Com o que eu tenho ouvido do programa nesses 2, 3 meses, eu acho que eu podia dar aula para o senhor. Aí ela saiu, falou: bom, essa tá arriscada. E aí começou a procurar uma outra igreja. Parou em frente, uma estava escrito Igreja Pentecostal. Ela falou: que raio é isso? Pentecostal não está na Bíblia. Não está mesmo. Pentecostes, sim. Falou: não é para mim, não. Pegou, continuou andando e procurando nas vilas ao redor e achou uma. Estava lá estava escrito Igreja Evangélica. E ela falou: evangélica? Deve vir de evangelho. Sim. Ela entrou, estava havendo um culto. Ela interrompeu todo mundo, foi lá para frente, já desabou, entregou a vida a Jesus. Uau. Oraram por ela, ela está nessa igreja até hoje. Olha. Mas esses dias fui entrevistá-la novamente, porque precisávamos de um vídeo desse testemunho. Já tínhamos relatado isso, né, pela carta que nos mandou, pelos telefonemas que a gente trocou ao longo dos anos. E ela me disse: Rubinho, sabe de uma coisa? O que, querido? Lembra aquele padre? Eu falei: lembro, aquele que começou a ensinar. Pois é, a hora que eu disse a ele que eu podia dar aula e tal, e fui embora, ele passou a ouvir o programa. 6 meses depois ele pediu as contas, saiu, constituiu família, está numa igreja evangélica, lá no Algarve, em Portugal, servindo a Deus de outra forma, com uma outra ótica. Deus. Sem querer, ela já evangelizou o padre de cara. Não é fantástico? Fantástico. Meu Deus. E hoje, mesmo com essa questão de YouTube, internet, a rádio ainda ela continua sendo um bom veículo de comunicação? Eu tenho o Ibope de Portugal, né? Nós chamamos de MarkTest, assim que é o nome lá de uma organização de pesquisa, trouxe-nos um número maravilhoso, que 73% dos portugueses gastam até 4 horas ouvindo rádio FM em Portugal hoje. Puxa, isso publicação hoje, ainda. População jovem ou misturado? Misturado, né, de uma maneira geral, um público um pouquinho mais velho aí, talvez dos 18 para frente, gasta esse tempo todo. E os nossos programas, de um tempo para cá, de uns 4 ou 5 anos, começamos a colocá-los nas redes sociais, na plataformas de podcast, transformamos todos em podcast. Cada mês cresce mais a audiência, tem sido exponencial o crescimento, e sobretudo entre os jovens, né? Puxa, e esses podcasts são voltados para Portugal, para o público português? Para o público de fala e expressão portuguesa, mas... eu não sei se você sabe, mas em África, nos PALOP, nos países de língua oficial portuguesa, eles respeitam bastante o modo português lusitano de falar do que o nosso português do Brasil. São bem mais próximos. Então os programas têm crescido muito lá em África. Mesmo o meu programa, meu podcast, está lá em Moçambique, começou, e eu tenho boas notícias de outros países da África portuguesa também nos acompanhando. Olha. Que legal, Rubinho. Graças a Deus, percebendo ou entendendo as piadas. É verdade, né? Que é o que muda muito. Rubinho, a Rádio Transmundial também atua em países perseguidos. Sim.
Como que é aceitar o chamado mesmo quando há riscos para sua vida? Olha, vou falar, risco a gente corre toda hora, né? Eu tenho um amigo que diz assim, escuta, se tem um povo que não precisa temer a morte, é crente. Isso aí. Segundo Paulo, os que já morreram em Cristo não tem que temer a morte. E eu não tenho gasto muito tempo com esses países, gasto não, ou investido Sim, tempo, porque foi-me direcionado aos países de fala, expressão portuguesa. Já estive em país com restrições. Só para ter uma ideia, eu tinha um grupo de jovens que discipulava do Irã, que lá em Portugal se fala Irão, né? Lá no Irã, e não tenho notícia deles há pelo menos uns 7 anos. Simplesmente desapareceram. Um deles, uma menina que a gente tinha um carinho muito grande, Mina, era uma enfermeira jovem, conheceu o evangelho e ficou maravilhada. E eu tinha esse grupo nas redes sociais, numa plataforma aí com uma boa proteção. E os discipulava e de repente um dia, no perfil dela do Instagram, ela botou Mina, a garota de Jesus. Na hora eu chamei, eu falei, querida, você não está correndo um sério risco? Ela falou, Rubinho, eu não me importo com a minha vida. Minha vida está em Cristo. Eu não temo nada. Eu disse, não, o meu problema eu sei que és uma menina de coragem, salva, mas eu temo pela sua família, os seus pais, seus irmãos. E ela tirou, passado um tempo ela voltou, e se olharem bem nas redes sociais, está lá até hoje o nome dela. E a última postagem foi em 2017, se não me engano, 18. Nunca mais desapareceu. E a gente tem não só, né, ali, mas irmãos sofrendo hoje. E agora, curiosamente, é onde a gente mais vê resultado e o povo vindo a Jesus, assim, de roldão, né? Afeganistão, cresce, Azerbaijão, e tudo mais. E por aí. O Azerbaijão hoje já está bem diferente, já aberto e tudo. Mas o Afeganistão, especialmente, terrível. Terrível, bem terrível. Paquistão, Bangladesh, toda a região. Coreia do Norte. Janela 1040. Índia também, com muita perseguição, né? Sim. Índia tem matado muito cristãos. E mesmo alguns países em África, pessoal do norte do Moçambique, sofrendo Nigéria. bastante. Sempre, Nigéria já sofre há um bom tempo. Sem dúvida. E quando descobre que tem o dom para ser um cartunista e começa com os desenhos. Meu irmão, eu nasci numa família assim de piadistas, né? Eu brinquei ontem com os amigos, eu disse que meu pai tinha uma máxima. Meu pai, crentão, assim, era presbítero e tudo, e ele dizia a máxima dele: eu perco a amizade, mas a piada nunca. Eu podia fazer parte da sua família. Não, em casa, eu vou te contar, é difícil. E meus netos, eu vejo isso, a molecada, eu falei, meu Deus, senhor, o que eu fiz para merecer? Né? Gosta de uma piada, gosta de um mal feito. Né? Mas desde pequeno eu cresci em meio a histórias em quadrinhos. Eu vim para São Paulo para fazer comunicação. Meu pai comprava, nos ensinou, eu lia quadrinhos, gibi, naquela época, como chamavam. Sim. Estudei, formei-me em São Paulo em marketing e comunicação, na SPM. E logo comecei a lecionar design gráfico na Universidade Federal de Uberlândia, onde servi por 17 anos. E lá também foi-me desafiado lecionar ou substituir um professor numa cadeira de história em quadrinhos. E aí foi a minha grande paixão, né, para me dedicar mais. Então, a minha carreira foi posta dentro do humor gráfico. A partir daí, eu não sei quantos se lembram ainda da revista... foi anterior, desculpe, a minha ida a Uberlândia. Indo para a universidade, eu integrei-me àquela missão Elo. Não sei se lembra da revista Elo, Grupo Elo, que revolucionou a música
evangélica no Brasil, Jairinho, que morreu num desastre. Depois, uma parte do grupo se transformou no grupo Ágape. Logos, com o César, Paulo César. O Paulo César era parceiro do Jairinho e eles tinham uma revista. Eu creio que foi uma revista pioneira, toda 4 cores, papel couché. Vendíamos, eu creio que por volta de 60 mil exemplares cada tiragem. E ali eu criei um encarte em papel craft no meio da revista com quadrinhos. Eu me lembro de ter criado um personagem chamado Juvenal, que eu queria batizar de O Crente Cara de Pau, mas não deixaram na época. Numa época muito difícil, porque para ser crente a gente não podia rir, não podia, tinha que ser aquela bem formal, né? Bem formal. E aí virou O Crente Quase Normal. Então, até o final da revista, que culminou com o falecimento num desastre do Jairinho, e foi daí que eu fui para Uberlândia e lecionei História em Quadrinhos. Mas só para você ter uma ideia sobre esse momento, eu acho que vale a pena a gente falar. Nessa época no Brasil, eu creio que nós tínhamos uma fé esquizofrênica. Isso década de 80? Década de 70 e 80. Tínhamos e para trás, nós tínhamos uma fé esquizofrênica no Brasil sendo desenvolvida. O que o Rubim está querendo dizer o que com isso? O que é essa fé? Nós adorávamos, reverenciávamos duas divindades. O Deus do Sagrado Templo, desculpem, eu sou a 5ª geração de crentes presbiterianos na família. Entrávamos no culto, tinha uma placa escrita: silêncio, Deus está no templo. Eu me lembro que pequenininho até olhava aquilo, tremia. E então esse Deus não permitia sequer que a gente risse, que crente tinha que andar assim, né? Naquela reverência e tal. E do outro lado tínhamos o Deus dos acampamentos, dos retiros, dos salões sociais. Lembra-se disso? Que a gente podia dançar, pular, gritar, cantar, aquela alegria. Tinha essa toda. liberdade, né? Parece que tinham 2 deuses. E isso não era de agora, vindo dos missionários americanos, ainda mais. Se os irmãos pesquisarem um pouquinho essa relação entre o humor e o sagrado, vão ver que lá no 4º século, no ano 300 mais ou menos, os pais da igreja, Crisóstomo, Tertuliano e tal, eles diziam que o crente, o cristão, devia andar em luto perpétuo por conta do pecado. Curiosamente, quando Lutero faz a reforma, e eu falo muito num dos meus livros, o Quando o Céu Toca o Chão, tem até cartoons dele, Lutero faz a reforma, valendo-se da invenção de Gutenberg, e começa a publicar cartoons que um amigo dele, Cranach, o velho, desenhava, mas fruto da mente do Lutero, mexendo coisas impagáveis. Algumas eu nem vou dizer aqui em respeito aos irmãos que estão mais sérios, mas Lutero era da pá virada, usou o humor. E se a gente for bem atento, a gente vai ver que a palavra de Deus, de capa a capa, mostra a graça de Deus numa faceta bem-humorada em muitas situações. Sim. E isso tem acompanhado o meu ministério pessoal. A gente consegue ver mais essa faceta de Deus, desse Deus engraçado na figura de Jesus, porque no Antigo Testamento a gente tem, claro, um Deus gracioso, bondoso, mas a gente não percebe tanto como no Novo Testamento. Não, tem uma expressão, desculpe, uma frase usada por Deus quando falou a Isaías, no capítulo 42, se não me engano, ele diz assim: eu sou a rocha, além de mim não há outro, não que eu saiba. Percebe a ironia nisso? Eu tenho certeza que Isaías deve ter falado: peraí, é isso mesmo que o senhor está falando? Quantas situações bem-humoradas. Lembra-se de Gideão, lá em Juízes
3, em que o anjo do Senhor, e sabem, isso é uma teofania, né? Teria sido um aparecimento de Jesus para ele. E ele dá uma dura, né? Onde é que está o Senhor que nos abandonou na mão dos midianitas, etc. Qual a resposta do anjo do Senhor? Vai nessa força, homem valente. Boa, A gente não vê humor. Sim. E aí vem Jesus. Presta atenção nisso, querido. Jesus parece que é o anti-ele mesmo. Israel é a espera de um rei que vinha para arrasar, O domínio romano. arrebentar com a boca do balão. Vem um menino de uma família pobre, nascido na periferia da história. Não nasceu em Jerusalém, sob as luzes do poder. Não, nasceu na periferia. Fugindo, né? Ele veio, os pais tiveram que fugir. Ir pro Egito. Aí entra em Jerusalém, numa entrada triunfal. Oh, naquela época já existiam bigas, né? Carroças, cavalos, aqueles cavalos lindos. Ele entra num jumento emprestado. Meu, pelo amor de Deus. Quando a gente vê a negação a Jesus, rapaz, eu louvo a Deus porque Deus se manifestou a nós, mas pela nossa inteligência e capacidade, nós íamos desprezá-lo. Sim, com sem certeza. dúvida. Percebe? Eu penso que esse é o... Eu creio até que se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente seria assim, uma espécie de caricatura dele, né? É verdade. Povinho complicado que nós somos. O que eu acho mais engraçado em Jesus está passando ali no caminho de Jericó e o cego começa a gritá-lo. Bartimeu. Filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Os apóstolos repreendem ele ali e chamam. Depois Jesus pede que chame. Ele chega diante de Jesus e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Falei nisso ontem na nossa igreja ali no Ipiranga. Falei, eu queria que o senhor coçasse minhas costas. Né? O onisciente Deus pergunta pro cara: o que você quer que eu te faça? A gente não percebe uma ironia. Mas durante séculos e até hoje a gente acha que temor e medo são a mesma coisa. Sim. E não são. Lá em 1 João a gente vê o apóstolo dizer que o amor amadurecido lança fora todo medo. Sim. Eu tenho 2 filhas, 2 netos. Sempre quis que as minhas filhas tivessem respeito por mim, mas não medo. Vocês conseguem entender? Sim. Não sei se tem filhos, mas a gente quer que os filhos nos respeitem, sobretudo quando a gente diz: oh, não faça isso, não atravesse essa rua porque é perigosa. Às vezes até com um chinelinho na mão. Sim. Eu sou da velha guarda, me desculpem. Sim, também. Mas eu nunca quis que minhas filhas tivessem medo de mim. Para que elas, ao enfrentarem lutas, nunca tivessem receio de me abrirem o coração e contar para mim. Terem liberdade. Mas a gente confunde essas coisas. Sim. Porque o humor é uma coisa perigosa. Essa capacidade que só nós temos, né, dentre os animais, dentre a raça humana e a raça vivente. Nós somos dotados dessa faculdade. E o humor tem mania de tocar naqueles pontos sensíveis que a gente desejaria só maquiar, esconder, né? Por isso o humor também é perigoso. Porque ele sinaliza que o medo foi embora. É verdade. Por isso, o poder religioso, o poder político, sempre detestou o humor. E essa veiazinha eu acho que está aqui em todos os poros, né? E achei uma ferramenta fantástica para compartilhar o evangelho, para discipular jovens. Vocês não falaram, mas eu tenho um projeto que tem me feito apaixonar ultimamente. Vocês podem encontrar no foolishlife.org. É um projeto da Rádio Transmundial. Foolish quer dizer tolo. Sim. Nonsense, né? De acordo com 1 Coríntios 1:27, que Paulo diz que Deus escolheu as coisas foolish, né? Tolas, coisas loucas, assim, para envergonhar os que os se achanes, né? Os que se acham sábios. Então a gente pegou algumas confissões de fé bem bíblicas, colocamos um pouquinho de cartoon, ironia, e a gente
evangeliza e discipula jovens, adolescentes, até adultos, usando esse estratagema. Está sendo traduzido por alguns outros idiomas, crioulo de algumas regiões de África. É porque também a sociedade mudou muito, né, Rubinho? Mudou. Então o jovem também mudou. O jovem de hoje, ele não é mais como o jovem de 40 anos atrás. Então tem que ser ajustada a comunicação para conseguir alcançar as pessoas. É isso que a igreja por vezes não entende também. Sem dúvida. Eu não sei se sabem, esses dias lá em Portugal me apresentaram com, o Rubinho é um pastor humorista. Eu falei, desculpa, eu não sou humorista. Eu faço humor gráfico, sou cartunista e sou contra, me desculpem aqui, me perdoem, vocês estão ouvindo, eu sou contra fazer stand-up do púlpito. Púlpito não é lugar Nesse de ponto eu stand-up. sou reformado até o último fio de cabelo. Né? E a reforma dizia que a pregação tem que ser exegética ou então não há reforma. Sim. Ler a Bíblia, ficar na Bíblia, não é ler um versículo e ir para a lua e tal. Falar e ficar, um monte de coisa e assim, ficar sem correr fazendo o texto. Exato. Mas eu creio, sim, que eu posso usar o humor como uma ferramenta para pregar a verdade. E se me permitir, queridão, durante décadas, mais de um século, né, desde que o Evangelho chegou a mais de séculos, chegou ao Brasil, que nós desprezamos algo que um francês, enviado por Calvino, na tal França Antártida, lembra-se disso ou não? Não. Quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro, na esquadra de Villegagnon, veio um missionário, dentre outros ali especiais, porque não sei se vocês podem ler a história, Villegagnon traiu esse projeto missionário, e um missionário deles, Jean Delery, fugiu de ser perseguido e tudo e se escondeu numa tribo tupinambá. E num livro chamado Voyage à Terre de Brasil, esse camarada fez um retrato da alma do brasileiro lá na França Antártida, no século XVI, pouco tempo depois da Reforma, fantástica e que a gente ignorou ao longo dos séculos. Só para vocês terem uma ideia, ele escreveu nesse Viagem à Terra do Brasil, ele dizendo como é que viviam os indígenas tupinambás, ele falou, esse povo é doido. Esse povo ri por tudo e por nada. Se um navio, se uma piroga, um barco, estiver afundando, os caras estão afundando, estão morrendo, rindo, e o povo que está nas margens a olhar aquilo ali estão gargalhando. Esse povo é doido. Ora, se nós olharmos, o brasileiro reage muito bem ao humor. Sim. Muito. Tudo para nós vira piada. É um dos povos mais bem-humorados do mundo. E aí eu acho que até Portugal, a gente brinca, os portugueses têm um humor fantástico e o pessoal de África mais ainda. Sim. E nós não usamos isso para pregar o evangelho. Não faz sentido. Na minha época, eles diziam, se o cara faz piada, não é digno de respeito e de consideração. Eu entrevistei na minha dissertação de mestrado do Mackenzie em Ciência da Religião, e o tema foi o humor e o sagrado, né? E tem até um trabalho aí que eu quero publicar ainda, chamado A Ditadura do Mau Humor Evangélico no Brasil, mas isso é outra história. E eu entrevistei um pastor presbiteriano, já está com o senhor, e Evandro Silva. E ele era um piadista de marca maior. Ele disse, Rubinho, ninguém me convida para pregar, porque dizem que eu não sou um cara sério, só porque eu gosto de piada, só porque eu sou bem-humorado. E tantos outros aí, Josiel Botelho, que vocês conhecem, outro piadista, tive com ele a semana passada, gente que o ministério dele está marcado pelo humor, pela maneira, né? E o humor faz isso, aproxima. Abre portas. Abre portas, né? Você pode chamar o sujeito de idiota e ter uma reação.
Você pode chamar o sujeito de idiota através de uma piada, ele morrer de rir, te abraçar, vai para casa e junto. E quando ele vai para casa e deita a cabeça ao travesseiro, ele fala assim: cara, eu sou um idiota. O cara tem razão. Não falei nada. Tá entendendo? Usei um personagem, eu usei uma situação. Então eu gosto particularmente disso. O humor é uma forma de você falar a verdade sem ferir a pessoa. Sem ferir. Né? Agora, obviamente, né, também você pode usar o humor para denunciar uma força que ninguém... Muito, é verdade. E eu creio que há alguma coisa de profética. Eu não sei se lembra do Milor Fernandes. Sim. Eu brinco que foi o meu filósofo de cabeceira. Nossa, muito Sempre famoso. bebi as coisas do Milor. E o Milor era um cara que era considerado ao mesmo tempo odiado pelo pessoal de direita e pela esquerda. Porque ele botava o dedo na ferida dos De dois quem tivesse lados. colocar. E eu me lembro, na época, quando foi acabar o regime militar e tudo, que perguntaram para o general Figueiredo, o último presidente militar, se a abertura política era séria ou não. E ele disse assim, lógico, a abertura seria as eleições livres e tal. Ele falou, não, né? a coisa é séria. E quem for contra, eu prendo e arrebento. Milor Fernandes soltou um manifesto dizendo, é assim? Então sou contra. Sou contra a tal democracia. Se é na pancada, já não é democracia. Né? E o processo de desenho... Hoje a gente tem muita tecnologia, então isso mudou. E ainda você continua desenhando os cartoons são à mão mesmo? Continua à mão, mas assim, obviamente eu não tô tão velho assim. Eu quero dizer para vocês. Ainda não fui para museu. Eu comprei um tablet, eu uso uma canetinha, né, digital. Então o desenho é à mão, a mesma, né, tem a mesma sensibilidade, a destreza ali manual, mas a colorização eu não preciso pegar lápis e tal, eu faço digitalmente. Né? Ajuda a fazer mais rápido também. Agora, uma coisa que vocês sempre vão ver, eu tenho ali a minha jaqueta, sempre ando com a canetinha. Sempre. Sempre preparado para fazer um cartoon. Tem umas aqui que eu nem vou dizer, porque os irmãos... Como eu cheguei... Não vou dar nome aos bois, mas eu estava num aeroporto lá no leste europeu e sentou-se uma mulher de um povo assim que gosta de soltar bomba por aí e tudo. Sentou com um bebê no colo, ela tirou do carrinho, pôs assim no colo, em seguida pegou uma bombinha dessas de asma, sabe? Eu falei, não, Deus, você não vai fazer isso comigo, né? Peguei e já fiz uma caricatura dela. Tá vendo só? Desde pequeno ensinando. Desculpa. O caminho que deve O caminho que deve seguir. Tinha que ser uma bombinha na mão do menino. Bom, percebe? Às vezes eu me divirto assim, sozinho, né? Como foi? Você já fez uma do Rogério, já? Do Rogério? Não, ainda não. Faz uma pra nós depois. Olha... Agradecer a Geográfica pela porta, trazer o Rubinho aqui. Geográfica que é uma excelente parceira, está aqui na figura do Rogério. Parceiros hoje. Amados, eu tenho uma dívida muito grande. Amigos, muito parceiros, obrigado, Sr. Nelson, obrigado, Fernanda, Rogério que está aqui, Geográfica. São uma família, né? É uma benção. Além de ser uma grande empresa, uma família. Tem maior 2024 nós fomos na feira de Frankfurt de livros, fui junto com a Fernanda, foram uns dias muito, muito agradáveis, muito bom, muito legal. Eu fiquei assim com a raiz de amargura, vocês não terem parado em Portugal, mas Deus nos ajuda a perdoar. Ela foi depois, né? Não foi? Ela foi a Portugal depois. Não, em 24. 24. Ela saiu de Frankfurt e foi lá para Portugal. Desculpa, é que eu tô fazendo confusão. É isso mesmo. Não foi isso? Acho que foi isso, né? Foi. Eu queria ter ido para Portugal. Passado uns dias lá. Mas vamos combinar. Eu estava em Portugal. Você estava em Portugal, né? Eu estava. Mas eu estava turistando. Rubinho, como que... Quando você começa a fazer isso, década de 70, década de 80, como foi a resistência da igreja para isso? Como isso foi visto pela igreja? Bom,
É como eu disse, eu estava num ambiente em que quem fazia piada não era uma pessoa a ser considerada. Mas eu me lembro que eu pastoreava uma igreja presbiteriana lá em Uberlândia, em Minas Gerais, 6ª Igreja Presbiteriana, e eu fiquei responsável por fazer a edição dos boletins, que lá a gente botou o nome de bilhetim. Né? Mineiro gosta de bilhete com bilhetim, não é bilhetinho, né? E aí eu fazia, né, aquelas mensagens, um devocional para os irmãos levarem para casa. Eu percebi que todo mundo apanhava o boletim, mas ninguém lia. Aí um dia eu fiquei passado, falei, quer saber de uma coisa? Esse povo vai ler agora. E comecei a desenhar. E aí você pode ser mais enfático, o povo ri, e você está dando a maior pancada, a maior tijolada. Né? E o pessoal recebe bem. E recebe bem. Então, comecei ali. Logo em seguida, a igreja me enviou para Portugal. Foi a primeira vez que fui a Portugal. E aí eu decidi, falei, quem sabe cairia bem um devocional, mas usando cartoon. Indo um pouquinho além, sendo enfático e fazendo o povo rir. Foi quando eu lancei o Café com Deus, na altura pela Editora Vida. Eu vi isso pela Editora Vida, né? Eu me lembro que no lançamento esgotou toda a tiragem, foram 6.000 exemplares no lançamento. E aí lá nós tivemos 14 ou 15 reimpressões. Depois, então, de alguns anos, tive o convite da Geográfica, né, para a gente relançá-lo, e o fiz logo em seguida com o Guia de Sobrevivência. É interessante falar isso, que o Café com Deus, eu todo temeroso. Não é o Café com Deus Pai, pessoal. Café com Deus. Café com Deus de 1994. Esse é o dos primórdios, o primeiro. Esse é o Gênesis. E para mim, a turma disse, o Rubinho é escritor. Não, no máximo eu sou um desenhador, poxa, né? E ganhei o prêmio de autor revelação do ano pela ABEC, a ZEC hoje, mas era a ABEC, a Associação Brasileira dos Editores e Livreiros Cristãos. Em seguida, você não tem mais nada e tal, e lancei o Guia de Sobrevivência do Cristão, que é a base disso que a gente faz no Foolish Life. Você apresenta o Evangelho e também eu digo ali, né, que a proposta é para quem quer conhecer o Evangelho e aqueles que querem voltar ao primeiro amor. E aí a gente lança e eu ganho o segundo prêmio, dessa vez o livro do ano de espiritualidade pela ZEC. Aí nessa vez eu quase tive a tentação de crer que eu tinha virado escritor. E depois aí vieram os outros títulos. E só recentemente lancei um livro para crianças, porque tem muita gente que acha que cartunista faz coisa para criança. E as minhas filhas, tadinhas, sempre tiveram uma crise. Elas diziam, pai, você não sabe desenhar. Seus desenhos são muito feios. Você desenha o cara com orelhão, com narigão, né? E elas queriam aquele desenho bem... Para criança. Bem redondinho. Só recentemente, depois da crise dos refugiados... Sírios. Antes dos sírios, foi a crise dos refugiados... Foi de algum lugar da África? Não, acho que foi do Oriente Médio, estou tentando lembrar aqui. Mas eu fiz e guardei. E um livro sobre refugiados que a W4 lançou. Mas isso passou, eu engavetei quando houve a crise dos refugiados sírios. Eles disseram, Rubinho, você não tem nada aí? Eu falei, por acaso tem aqui na gaveta. E aí nós lançamos esse trabalho. Foi meu primeiro para criança. Foi para criança. Mas apareceu assim... Ele veio à luz com forceps, né? Foi muito difícil, porque o meu traço é zoado mesmo, é bem de cartoon, não é para criança. E tem mais obras para vir aí de cartoon ainda? Você pensa em continuar? Bom, eu tenho um aí na gaveta, nós estamos escrevendo sobre o João Ferreira da Almeida. Que legal. Deus colocou-me aí em contato com a maior autoridade, a última pessoa aí que
tem descoberto coisas fantásticas. Recebi um manuscrito, uma cópia do manuscrito do João Ferreira, aquele português bem farmácia com PH, brincadeira, naquela época nem tinha farmácia, né? Mas aquele português arcaico e o cara com humor terrível. Eu falei, Deus amado, eu tenho muito a ver com esse cara. Já gamei assim logo de cara, né? Então estamos esperando aí para logo a gente soltar isso. Que legal. E hoje as suas obras que estão escritas, que estão aqui, que o pessoal está vendo aí de casa, alcançam desde o jovem até a pessoa mamando a caducando. De A a Z. De A a Z. O humor é uma coisa universal. Sim. O cartoon chega onde os nossos argumentos não chegam. Então, tá aí. E eu tenho um podcast, Café com Deus, que tá aí nas principais plataformas de podcast e programa na rádio, em que eu tenho meu louro José, coitado. Cacá, me desculpa de novo, porque o sujeito quase toma pedrada pelas ruas aí, só que quem faz as falas dele sou eu. Entendi. E de vez em quando faço entrevista, alguém liga, eu falo, escuta, aquele perturbado já se converteu. Alguns usam até aquele endemoniado, coitado. Então nós batemos bola nesse programa, 5 minutos, um devocional, e tem um cartoon. E eu fiz o cartoon propositadamente, não só como recurso de comunicação, mas para que os pastores, para o pessoal que precisa, de repente, de ilustrar uma exibição, né, um PowerPoint na igreja, pode baixar e usa. E eu quero ajudar de alguma forma, né, Sim. com esse recurso gráfico. Legal. Tem um livro seu, afinal, que é Saudade. Tá aqui. Esse vermelho. Ontem nós estávamos aqui gravando com o pessoal da SBB sobre traduções. Sim, sim. E eles falavam que uma das palavras mais difíceis que não palavra. tem significado em outras Tradução línguas. em outras línguas, saudade. Então, o que é saudade? Que até ele falou, é difícil explicar saudade. Não, para vocês verem o tanto que a língua portuguesa é maravilhosa. Maravilhosa. E esse livro saiu justamente disso, né? Daquelas palavras especiais que a gente não encontra a tradução e explicação em pouco tempo, né? Eu até digo nesse livro que saudade devia ter uma lei que proibisse o uso inadequado. Eu não posso dizer assim, eu tenho saudade de Coca-Cola. Desculpa. Saudade é para ser aplicado a gente, pessoas. E eu escrevi esse livro para um presbítero que era meu braço direito na minha igreja lá em Uberlândia, que foi assassinado num banco em Ribeirão Preto. Puxa vida. Um homem de Deus que tinha um coração tamanho de um bonde, que tinha como máxima da sua vida tudo pela amizade. Curiosamente, se me permitirem, o nome dele era João Marcos. Bom, mas se me permitirem, há uma outra palavra muito especial da língua portuguesa que nós cristãos temos de meditar nela, que é o nome que o português dá para a indústria dos restaurantes. Aliás, a palavra restaurante vem daí. Restauração. Eu trabalho na área da restauração. E o meu amigo, chefe Júlio, lá de Portugal, o irmão nosso, grande chefe, o rei do bacalhau em Portugal, ele me explicou bem sobre isso, né? Quem se assenta a uma mesa, ele não está querendo matar a fome. Matar a fome a gente come de pé, pega um naco de pão velho, engoliu aquilo, a fome acaba. Quem se assenta a uma mesa quer ser restaurado na alegria, no ânimo, no relacionamento, na comunhão. Daí a importância que a gente tem. Jesus era mais encontrado numa mesa do que num templo. É verdade. E sentava com gente complicada. De todas as estirpes. E daí, lá na nossa igreja, lá no Ipiranga, o meu amigo Zé Bruno Amado e os outros pastores, a gente... O Zé brinca, Bruno, que... Da Banda Resgate. Da Banda Resgate? Aquela bandinha. Tá querendo receber ele aqui. Já aquela bandinha sertaneja aí.
A gente tem uma oração, que as nossas mesas se transformem em igrejas. Se a gente soubesse a importância que a mesa pode ter e deve ter, muita coisa mudaria no nosso meio. Sabe, a gente convidar pessoas, e lá em Portugal isso, queridos, tem muito valor. Tem muito valor. Comida boa é aquela que levou tempo a ser preparada, tempo a ser comido, onde a gente conversou, riu pra caramba, um serve Gastou o outro, horas na gastou mesa. horas. E outra, quando a gente se assenta a uma mesa, a gente está confessando não aquilo que eu fiz, o que eu empreendi, o que eu conquistei, a nossa mais básica necessidade, aquilo que nos une a todos. Se a gente não comer, a gente morre. Sim. Percebe? A partir, então, da nossa carência, a gente pode ser suprido junto. É verdade. E aí a gente percebe a importância para Jesus de partir o pão. Eu sou o pão da vida. Então... A sua última reunião ser numa mesa. A Não é última isso. reunião de Jesus. Não, a única noite em que ele podia comer sozinho. Exato. Porque todos aqueles manjericos, aqueles malandrão iam traí-lo. Não é? Sim. Desculpa. Então fica aí o apelo que vocês reflitam sobre isso. A mesa é o lugar para o marido abrir o coração para a esposa, ouvir o filho, os filhos ouvirem os pais, contarem do seu dia e serem supridos juntos. Sabe que o nosso trabalho lá em Angola, a gente tem as crianças ali da nossa comunidade e a gente implantou a refeição agora diária e eles comiam no chão. E há algumas semanas atrás chegou as mesas para eles comerem. Doação. E quando a gente viu uma doação de mesas, uma mesa de madeira grande, assim, são duas mesas bem grandes. Fantástico. E quando a gente viu eles sentados naquelas mesas, aí nosso pensamento foi, agora sim, a dignidade da refeição está completa. Você tem uma mesa para sentar. Não é Você fantástico? pode ter comunhão com as outras crianças ali. Não existe mesa para um só. Não existe. Existe balcão. Balcão, Essa é outra sim, história. Exatamente. Mas nem no balcão você sente sozinho. Não. Mas mesa, né? E no balcão você tá vendo o cara que está te servindo. Tá conversando com ele. Percebe a importância disso. É verdade. Você imagina, eu acho que tudo que Deus deseja, né, é pegar essa turma lá de Brasília, os lados e tal, põe sentados a uma mesa, a conversa é outra. Sobre isso, uma vez, um pastor muito querido meu, eu fui reclamar, eu conto isso, acho que no Guia de Sobrevivência do Cristão. Tinha um diácono, vocês já ouviram falar em diácono? Sim. Resistia ao diácono, ele fugiu. Não, desculpa, brincadeira. Piada. Mas eu tinha um diácono que tinha vontade de fritar o sujeito, dando uma dor de cabeça. Então eu fui falar com um pastor antigo, um pastor que me mentoreava, né? Eu falei, pastor, eu não aguento o fulano, o que eu faço? Eu falei, Rubinho, chama ele para comer uma picanha na sua casa. Eu falei, não, pastor, o senhor não entendeu nada. Na minha cara. Eu tô querendo fritar o cara, botar ele de churrasco. Isso eu falei, não faz isso, Rubinho. Porque se a gente só conversa sobre trabalho, função, o que vai fazer, nós estamos lidando com funcionário. O reino de Deus não é assim, querido. O reino de Deus tem que ser um reino de amigos. Sim. Meu irmão, você sabe como é que a gente resolve os problemas lá na nossa equipe em Portugal? Comendo bacalhau. Vamos comer juntos. Sim. Às vezes não é bacalhau, às vezes... E Portugal tem muita coisa gostosa. Tem A gente muita compra, nos assentamos ali à mesa, na rádio. Todo mundo jura que nós estávamos ali nos divertindo e estávamos falando de coisa seríssima. E as relações são aprumadas, a amizade ali fortalecida. Sim. Na mesa. Então fica aí, queridos. Viu? É verdade. Rubinho, e se uma pergunta difícil de fazer para você, que eu tenho certeza que vai ter que pensar um pouco. Quem Ou eu vou não, votar? Não vou falar. Voto secreto. Voto secreto. Quando você pensa em livros que você já leu em toda a sua vida, com exceção da Bíblia, quais são os 2 livros que mais marcaram a sua história? Puxa vida. Livros assim, puxa, 2 só é muito pouco. Pode falar 3, não tem problema. Mas tem muitos livros que mexeram comigo logo no começo da minha vida. Não vou nem falar dos
os grandes tratados teológicos aí, John Stott, daquele suíço, o Deus que intervém, como é que era o nome dele, meu Deus? Gente, Francis Schaeffer, né? O Refúgio Secreto da Corrie ten Boom, que nós descobrimos há pouco tempo que ela foi nossa colega na rádio, da Holanda. E lançamos um livro com os programas, os devocionais que ela fazia. Legal. Mas eu me lembro de um que mexeu comigo logo no começo da minha fé e que marcou-me, que foi o Fator Melquisedeque. Tom Richardson. Don Richardson. E fantástico, né? De ver que em toda cultura Deus deixa um sinalzinho da graça dele. E eu tenho usado muito isso. Antigamente, eu achava que pregar o evangelho a gente tinha de partir do ponto daquilo que nos separa. E eu hoje percebo, e desde aquela época aquilo mexia no meu coração, que a gente tem pontes em que a gente já pode atravessar ali. Você se lembra quando Pedro chegou à casa de Cornélio? Atos 10. Atos 10. Lembra-se disso? Sim. Que ele vai à casa de Cornélio, Cornélio não conhecia Deus, mas orava a Deus, e Deus ouvia a oração dele e se agradava da oração do cara. Era generoso. E recebeu um anjo na casa dele, Exatamente. né? Nós aí, santos, bonitinhos, talvez nunca vimos um anjo, não que a gente saiba, né? Que pousou em casa. Aí o Pedro chega à casa de Cornélio e fala assim: Cornélio, bem sabia que não é lícito para mim, um judeu, estar na casa de um imundo como você. E como Cornélio era um cara de Deus, falou assim: não entra. Eu já falava: meu, é daqui pra fora. Vai te catar, então, rapaz. Tá bom, tchau. Judeuzão safado. Some. Mas percebe, parece que a gente quer. Rubinho, eu amo a Deus. Não, você não ama a Deus. Você é um idólatra. Você. Desculpa. Qual a revelação que as pessoas já têm de Deus? Não é isso que lá nós lemos em Romanos, que todo homem é desculpável, porque todos os homens têm uma noção das coisas de Deus, estão criadas, estão reveladas pela natureza, por aquilo. Então vamos partir daí, né, para frente. Não, a gente quer derrubar tudo para... Não, você não conhece a Deus. Eu que conheço vou te apresentar. Para com isso, gente. Vamos com calma. Né? E podemos ter esse caminhar aí, aproveitando. E Don Richardson falava disso. Em toda cultura a gente tem um traçozinho de Deus. Exato. E qual mais? Mas como eu disse, John Stott lá, o Crer. Crer também é pensar? Também é pensar, fantástico. Bem próprio para hoje, em que a gente está muito místico e pouco prático. O sujeito vem e fala: muito prazer, eu sou evangélico. Eu já até arrepio. Né? O que quer dizer isso? Desculpa, já é possível ser evangélico sem conhecer o evangelho. Com certeza. A gente está vendo isso no Brasil. Muito misticismo e muito pouca praticidade sendo vista na vida do sujeito. Até porque ser evangélico no Brasil há anos atrás existia até uma perseguição velada. Sim. Louvado seja. É verdade. Desculpa, o meu avô foi proibido, ele ficou 3 dias para ser enterrado em Araraquara, porque ele iria amaldiçoar o Campo Santo da cidade, porque ele era um protestante. Só foi enterrado depois do povo começar a se rebelar, ficar furioso, de perceber a desumanidade exposta, né? Meu Deus. Com orgulho. Isso eu nem conheci. Ele morreu, meu pai tinha 3 anos de idade, e eu conheço meu avô. Porque o caderninho de pregações dele está comigo. Que legal. Isso em 1900. 1900 deve ser de 1934 a 36. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? O velho é um italiano. E olha, já tem preconceito muito grande. E hoje, com essa abertura, e louvado seja Deus por isso, porque o Brasil, claro, os evangélicos cresceram em número no Brasil. Sim. Mas hoje não há você não tem a renúncia muito pequena hoje para você se tornar um evangélico no Brasil.
Eu falei agora há pouco, contei aqui o caso daquela ex-bruxa que se converteu. Na Europa hoje está acontecendo algo bem interessante. A pressão contrária ao evangelho tem sido tão grande que os católicos têm se aproximado da gente. E lá em Portugal eu tenho me maravilhado. Nós trabalhamos com um grupo de católicos e a primeira vez que nos convidaram para uma celebração anual que acontece lá, que é o Encontro Cristão de Sintra, eles disseram: Rubinho, esqueça aquilo que nós chamamos um dia de ecumenismo. Lembra-se? Sim. Vocês têm que se aproximar da gente, mas tem que reconhecer o Papa como único, tá? Nada. E, curiosamente, nós como Rádio Transmundial fomos convidados lá para estar nesse encontro, estarmos ali, e eles disseram: Rubinho, o que nos une é a única fé no único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Legal. E a gente tem uma celebração anual. Rubinho, é para misturar? Não, com respeito às confissões, segundo eles mesmos. Alguns bispos lá proíbem os fiéis de estarem conosco. Mas o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, vai quase todos os anos a essa celebração, só por testemunho para a nação que o evangelho continua vivo, a fé em Cristo Jesus continua válida. E então são coisas interessantes, porque eles estão preocupados com esse avanço que tem vindo nas escolas, essa massificação ideológica. Progressista. Vocês sabem disso, exato. E tem feito coisas assim, até denominações protestantes, evangélicas, ou como queiramos chamar, que nem se olhavam uns na cara dos outros, já tem se assentado. Que legal. Percebendo a urgência do tempo. E mesmo aqui os brasileiros não têm assim tanto essa visão do perigo que nós estamos vivendo, dos tempos lá de uma possível e iminente terceira guerra mundial. É verdade. Que a todo momento tem sido sofrendo ameaças sobre isso. O mundo sofrendo ameaças. A comunidade europeia já faz uns 6 meses que tem feito uma divulgação, um apelo para que nós tenhamos pelo menos 72 horas de mantimentos, água potável, remédio, comida em casa e um aparelho de rádio alimentado a energia solar. E por quê? Qual é a razão disso? Segundo eles, segundo a comunidade europeia, por conta de alterações climáticas, beleza? Ataque de hackers e conflitos. Então, isso tem sido divulgado amplamente. Amplamente. E aconteceu recente em Portugal. E aconteceu recentemente, deu aquele apagão. Sim, eu estava numa reunião, eu fazendo uma reunião da rádio por Zoom, e apagou a energia, eu já gritei, né? Joyce! Ela pegou. Foi ligar. Liga o disjuntor! Foi ligar o secador de cabelo, alguma coisa. Ela, não, apagou a luz aqui também, né? Bem. Peguei o celular, chamei o pessoal com quem eu estava reunido. Eles falaram: não, Rubinho, aqui também acabou a energia. Energia aí? Cara do outro lado do país, outro fora. Pagou tudo. Falei: o que está acontecendo? Não deu 10 minutos, celular, sem sinal de celular, telefone, nada. O que a gente pensou? Guerra. Falei: Joyce, prepara as malas aí que nós vamos pro céu. Chegou a hora. E nós ficamos cerca de 10 horas e pouco sem energia. Virou um caos. Imagina, virou caos. Filhos que estavam em escola. Não, e aí fecharam postos de combustível, supermercados. Não, os Ninguém servidores sabia o que estava acontecendo. Pior. O nosso site de Portugal caiu porque o site de registro de Portugal, os servidores caíram depois de tantas horas, nenhum no-break aguenta. Caiu até site, caiu tudo. Não, eu tentava, o celular sumiu. Quando que aconteceu isso? Tudo. Ligava rádio, não tinha nada, televisão, nada. Meu Deus. Merchando os livros. Merchando os livros, meus amigos. Sabe que sempre no final aqui, mas quando alguém da editora tá aqui, ainda mais desconto mesmo.
Senta o Ô, pé no glória. desconto, né? Rogério tá autorizado. Amigos, aqui estão os livros do nosso amigo Rubinho, que... Vou falar a você, né? Que cara, gente boa. Eita, olha... Ficaria aqui conversando com ele um tempão. Fiquei um tempão já conversando com ele. Agora eu vou conversar depois ainda com ele. Que cara, gente boa, amigo. Então, olha... E bom, a gente tem uma casa pra visitar agora em Portugal. Tem. Eu vou colocar no meu roteiro já. São bem-vindos. Amigos, a gente sempre gosta de dar um incentivo para você poder adquirir livros aqui, das pessoas que participam aqui no podcast com a gente. Então, eu ia falar o Gustavo, não é o Gustavo, é o Gabriel, gente. O Gabriel vai colocar para você aí na tela um QR Code com 10% de desconto, mais 10% de desconto, que era barato, ficou mais barato. O Rogério está nos ajudando com isso também, para você poder levar aí os livros do Rubinho para casa. Que eu sempre digo, incentiva o seu amigo à leitura, já compra um aí a mais, para você poder abençoar alguém também. Beleza, meu amigo? Então acessa aí plenitudedistribuidora.com.br e adquira o seu. Rubinho, quero te agradecer por esse papo que nós tivemos aqui. Eu Muito que bom. agradeço. Como é bom falar de coisas do reino, de pessoas que pensam realmente no evangelho, no reino, não de uma maneira local, mas de uma maneira mundial. Sim. Né? Que Deus está agindo em diversos lugares diferentes no mesmo momento. E que só a graça e a misericórdia dele realmente para nos ajudar a continuar. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, imenso. Viu? Como dizemos em Portugal, obrigado eu. Esse é outro ensino. Não sei se cabe ainda só. Cabe, claro. Obrigado quer dizer, estou obrigado a retribuir o favor que me fizeram. E como é que o brasileiro responde? Obrigado você. Ou seja, você é obrigado mesmo a me retribuir. Então, o correto é como dizem lá em Portugal, obrigado eu. Sim. Ou obrigado nós. Para terminar então, 2 últimas coisas que eu aprendi lá em Portugal, quando está no telefone, quando atende fala, tô sim, Tô sim. e quando vai desligar fala, com licença. Ou adeuzinho. Adeusinho não ouvi Não ouvi, ainda. não. Eles usam muito no diminutivo. Adeusinho, até loguinho, esse não- obrigadinho. Só com licença, com licença. Bocadinho. Com licença. Obrigado, Rubinho, aqui. Plenitude, fica muito feliz de te receber. Quando você estiver no Brasil, vem nos visitar. Vai ser uma bênção ter você aqui com a gente. E a gente indo em Portugal, nós vamos almoçar Por favor. juntos lá, ter um tempo juntos. Bom bacalhau. Bom E bacalhau. não só, tem muita coisa boa lá. Isso é Sim, verdade. Obrigado. Meus amigos, obrigado pelo tempo que você ficou com a gente aqui. Quero te pedir aquele favorzinho que eu sempre peço no final, para você curtir, compartilhar, comentar, que quanto mais você fizer isso, o YouTube vai entender que este conteúdo aqui é relevante e vai poder enviar para o máximo de pessoas. Então, amigos, faz aquela gentileza pra gente, tá bom? Um Deus abençoe você, beijo no seu coração e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.